Deus, querido, maravilhoso Jesus, aleluia, glórias a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Isso, paz seja convosco. Amém. Para fazer. Diga, você não percebeu que está frio hoje? Está frio, irmão. Agora dá uma olhadinha bem assim no grão dos olhos. Só dizer assim, ó, parabéns, guerreiro. Diga, hoje o sofá perdeu e você venceu. Glória a Deus. Hoje o sofá não conseguiu vencer a batalha. Quem teve uma guerra com o sofá hoje aí? Levanta a mão, quero ver. É uma luta, irmão. Bem que eu não sentei no meu sofá hoje, não deu tempo mais, mas eu deitei na minha cama. Quem teve uma luta com a cama agora de tarde aí? Quero ver. Isso. Depois do almoço sempre tem aquele momento de reflexão, né? Glória a Deus. Mas é assim, irmão. É assim que, é só assim. Eu falo para as pessoas que não existe um jeito fácil. Quem procura um jeito, talvez na mensagem a gente fale um pouquinho sobre isso. Mas quem procura um jeito fácil de servir Jesus, não o servirá. E ele mesmo disse, Jesus não enganou ninguém. Ele disse, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Cruz não é fácil. Deixar o aconchego da nossa casa não é fácil. Ainda mais depois do Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, talvez na maioria isso, na tua casa não, mas na maioria teve aquele almoço do Dia dos Pais, sempre teve um churrasquinho, uma comida diferente, de repente teve um pudinzinho, né? Teve alguma coisinha lá e sobrou para a janta, glória a Deus. Então a gente come bastante em dias especiais. Ontem nós tivemos uma festa aqui, já comemos um monte, quem veio na festa ontem. Oh, glória. Hoje come mais um montão no almoço, daí de tarde daquela, acorda o dragão, né? E aí, gente, tem culto hoje. Aí começa a peleja do crente. Começa a luta. Uma guerra que não, nem sua, né? Mas na guerra não, nem sua. Porque a guerra é sentadinho mesmo ali no sofá. Só dentro. Vou, não vou. Vou, não vou. Vou, não vou. Vou, não vou. Já fui ontem, já fui terça. Domingo que vem tem de novo. Terça-feira tem oração na hora. Eu fui da célula, tem célula. Mas graças a Deus que nós vencemos e estamos aqui. Amém, irmão? Amém? São dias que nem de hoje, eu sempre falo. Dias que nem de hoje. E que Deus reserva para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Dias comuns, dias difíceis, é que Deus usa para fazer coisas diferentes, extraordinárias em nós. Amém? Pega a tua Bíblia agora, abre ela no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo de número 14. Nós vamos ler hoje o versículo de número 6. Para agradecer desde já todo mundo que veio ontem na festa. Uma festança que a gente tem, a nossa festa de inverno, que a gente faz todos os anos. Foi muito bom, todos que trabalharam, que se dedicaram, foi espetinho, fizeram pastel, fizeram pudim, fizeram uma torta. Quem que fez aquela torta de Ferreiro Rocher? Quem que foi? Não veio a Juliana? Perdeu, eu elogiar a torta dela. Mas eu só comi um pedacinho, só mais ganhei meu bombonzinho Ferreiro Rocher, mas disse que não deu. Quando eu fui buscar lá, o pudim era o da Doli, o pudim que estava ontem era o da Doli? É por isso. Por isso, quando eu fui pegar um pedaço, não tinha mais. Foi rápido, assim, rapidão. Mas, Deus demais, foi muito bom. Eu quero agradecer a todos que se dedicaram, que se empenharam, que doaram, que compraram. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida. É por causa disso que nós estamos aí com a igreja aí de pé, e crescendo, e ampliando, e melhorando cada vez mais. Por causa da dedicação, esforço e a doação e a entrega de todos vocês. E aqui vocês que trouxeram os alimentos hoje já, aí ó, quem já trouxe hoje, aqui, se você olhar aqui, ó, tem feijão, pé vermelho, preto, ó, na marca não vou falar que não pode fazer propaganda, né? Tem açúcar, parece que tem fubá, parece que é arroz ali, tem um feijão desviado aqui, não está lá junto com os outros,
desunido, irmão, não quer andar junto com os irmãos. Macarrão, parece que tem óleo, parece que tem leite, parece que tem comida aqui, mas na verdade aqui tem esperança, aqui tem alegria, sorriso, tem vida, porque quando aquele que receber esse alimento, a família que for abençoado por esse alimento, irmão, ele vai receber também a alegria no seu coração. Às vezes, eu falo à luz daquilo da experiência que eu já contei aqui inúmeras vezes, falo por conhecimento próprio, por experiência própria, a alegria, a força, a tranquilidade, a paz que você encontra quando você recebe. Puxa, agora eu tenho uma folguinha, eu tenho uns dias aí para poder correr atrás e prover o restante. A angústia diminui, a esperança vem, e nós podemos levar a Jesus também, porque tem um demônio, irmão, tem um demônio que não adianta expulsar. Se for preciso em um momento especial, Deus faz um milagre, mas tem um demônio que não é um demônio, na verdade é uma brincadeira, mas é que é a fome. A gente ora por muita coisa, mas quando alguém está com fome, não adianta orar: Senhor, em nome de Jesus, fome, vai embora, eu te repreendo, fome. Não vai, irmão, fome não vai embora assim. Mas você pegar esse arroz, esse feijão com aquele óleo, temperar com aquele sal, um macarrãozinho, faz um molhinho, joga por cima, é um pratinho só, ele não resiste, vai embora na hora, e a pessoa fica feliz e pode receber com alegria aquilo que Deus tem na vida dela. Então nós estamos levando esperança, você, através da tua doação, da tua entrega, daquilo que parece pouco para nós. Talvez para você, para mim, 1 quilo de alimento hoje não é muito, mas para aquele que recebe é a salvação da lavoura, é a esperança para a vida, é muito. Uma vez um pastor falou para mim, ele lançou um projeto, chama Água e Vinho, o projeto dele, projeto Água e Vinho. Ele explicou porque às vezes o que para muita gente é água, para outro é vinho. Aquilo para que algum é água porque é algo simples do dia a dia, não tem muito valor, para o outro é a riqueza da vida dele. Aí ele conta que ele fazia parceria, por exemplo, com alguns dentistas. E se o dentista está ali o dia inteiro, para ele obturar um dente não custa nada, para ele o custo dele é bem pequenininho, mas para aquele que recebe, que não tem condições de fazer, aquele que não tem condições de pagar, para ele é vinho, é algo importante, é algo muito bom. Então talvez para nós trazer um alimento é algo, 1 quilo de alimento, a gente até esquece, irmão, não é verdade? Até esquece de comprar e de trazer, porque é tão insignificante, uma atitude tão pequenininha, a gente acaba até esquecendo. Mas para aquele que recebe, com certeza vai ser como foi para mim, uma marca na sua vida, uma marca de vida. Então nós estamos produzindo marcas. Lembre-se sempre disso. Todas as vezes que você for pegar o teu alimento, a cesta básica, se você for trazer ou 1 quilo de alimento que seja, lembre-se disso. Você está levando sorriso, você está levando esperança. Nós estamos levando a expectativa de dias melhores. Nós estamos, às vezes, para um pai de família, dando para ele força para ele poder lutar e vencer na vida. Amém? Então que Deus abençoe mesmo você que entendeu e que está compartilhando isso que Deus está trazendo nas nossas vidas. Que seja como semente, boa semente, lançada em boa terra e produza frutos para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém? Pois que eu falei tanto assim, todo mundo já achou, amém? João capítulo 14, versículo de número 6. Jesus diz assim: a Bíblia diz, disse-lhe Jesus fala para os seus discípulos, aqui ele já está prestes a entrar no momento de crucificação, a colocar em prática realmente, literalmente, o plano de Deus da crucificação. Então ele está dando as últimas instruções aos discípulos, falando de coisas que aconteceriam, do que seria, de como seria, do que ele estava fazendo. E os discípulos não entendiam alguma coisa, mas nesse contexto todo Jesus diz assim para Tomé, que pergunta. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E depois ele completa: ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Feche teus olhos. Pai, fala conosco mais uma vez através da tua palavra neste culto agora.
Deus, nós precisamos, como precisamos do Senhor. Dá-nos a entender, Deus, a tua vontade, os teus planos, os teus desígnios. Dá-nos a compreender nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amém? Se assente, fique tranquilo. Se ficar muito frio, chegue mais perto aí de alguém aí. Graças a Deus. Caminho, verdade e vida. Como eu disse, Jesus estava prestes a ir para o Getsemane, estava prestes a dar início de fato à sua entregar a sua vida no período do sofrimento, entrando no período da consumação do projeto de Deus. E ali ele sabia que estava já num momento quase que de despedida, se despedindo dos discípulos. Então ele começa a dar as últimas instruções, ele começa a falar das últimas coisas, ou de algumas coisas que eram importantes. Algumas delas ele estava relembrando, e em outros momentos ele estava procurando trazer uma esperança, procurando trazer alguma instrução, porque ele sabia que estava perto o momento em que ele seria de fato separado dos discípulos. Depois de aproximadamente 3 anos caminhando junto, aproximadamente 3 anos eles acompanhando Jesus, onde Jesus ia, eles estavam juntos, onde Jesus estava, também os discípulos estavam. Então Jesus começa a fazer um compilado de tudo que tinha acontecido, do que estava para acontecer, ou do que estava acontecendo ali naquele momento, e o que ainda viria a acontecer com ele aqui e ainda depois. Então ele começa a explicar, e ele fala para os discípulos, para o lugar onde eu vou agora. Eu vou para um lugar agora, ele disse, que vocês não conhecem, mas eu vou para um lugar que vocês não podem ir comigo, ele estava falando. Não pode ir comigo, ele disse, mas um dia vocês irão. E ele diz, porque vocês já conhecem o caminho que eu vou. O que eu vou fazer, o lugar que eu estarei, o caminho, aonde eu irei, vocês não poderão ir comigo agora, mas daqui a um tempo vocês estarão, e fique tranquilo, ele dizia, porque vocês já conhecem o caminho. Então os discípulos, sem compreender muito bem o que Jesus estava falando, sem entender muito, e logo quem fez a pergunta, né? Tomé, ele disse, Senhor, se nós não sabemos onde o Senhor vai, nós não sabemos o que vai acontecer, não estamos entendendo nada do que o Senhor está falando. O Senhor disse que vai para algum lugar e diz que nós conhecemos o caminho. Como nós vamos conhecer o caminho? Como que a gente vai saber ir? Como que a gente vai saber encontrar se nem sabemos o que o Senhor está falando? E é nesse contexto de dúvida e de explicação que Jesus fala aqui essas 3 palavras. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em 3 palavras, irmão, nesse texto, Jesus ele fala do que era, Jesus fala daquilo que é, e Jesus fala também das coisas que hão de vir. É claro que compilado nessas 3 palavras, como eu disse hoje de manhã, se a gente fosse buscar e mergulhar de fato nas ideias, nos pensamentos, naquilo que traduz essas 3 palavras, nós poderíamos fazer não apenas 3 mensagens, mas talvez 3 anos inteiros de mensagens, de falar sobre o que Jesus estava falando e do que Jesus estava falando. Uma vez uma moça, ela estudava, ela fazia um curso nós pegávamos o mesmo ônibus para ir para a faculdade, lá em Norte Paraná, a gente estudava em Ourinho, São Paulo, e eu era o presidente da associação de estudantes lá. Então, de vez em quando eu tinha que parar o ônibus, levantar, chamar a atenção, falar com o povo, dar as explicações, dar os avisos. E ela fazia o curso de Direito, e ela falou para mim assim, eu não era pastor ainda, era pastor, mas ela não sabia. E ela dizia assim, Eduardo, eu vejo que você é econômico nas palavras, né? Eu disse, como assim econômico nas palavras? Eu sou um dos que mais fala aqui, né? Sempre fui falador, sempre fui conversador, sempre gostei bastante de falar. E ela falou assim, não, você procura usar palavras para não ter que ficar explicando muita coisa. Eu ainda não entendi muito bem o que ela estava falando, disse, mas como assim? Ela disse, você fala palavras que às vezes as pessoas não entendem, porque depois eu comecei a compreender, e é mais ou menos disso que eu quero falar aqui.
Porque às vezes uma palavra, ela traduz todo um sentimento. Uma palavra, ela vem carregada de toda uma ideia, de todo um pensamento. Todo esse pensamento, essa palavra, ela é compilada, guardada e é conduzida por uma palavra apenas. Eu lembro de um dia um pastor estava na igreja, e a igreja era aniversário dele, eu lembro, eu era criança ainda, meio adolescente. E a igreja fez um culto especial, porque era aniversário do pastor, e foi um movimento legal, e todo mundo dando parabéns, ou dando alguns presentes, e ele pegou o microfone, e ele começou a falar, e ele disse: eu quero agradecer, obrigado pelo carinho, pelo amor, pela dedicação, e ele falou um monte de coisa, e no final ele disse assim: eu quero dizer para a igreja que a recíproca é verdadeira. E eu fiquei lá com essa carinha de alguns aí, né? Olhando assim, o que o pastor está falando? Que não entendi nada. Mas começou curioso, fui procurar, entender, descobrir o que ele quis falar. Como assim a recíproca? Me chamou a atenção. Uma palavra que naquela época ainda não tinha ouvido. Eu não entendia. E eu fui descobrir o porquê que ele usou essa expressão, a recíproca é verdadeira. Aproveita, irmão, aprende essa aí, marca aí. Marca para impressionar as pessoas. Aí eu descobri que quando alguém fala sobre essa expressão recíproca verdadeira, ele estava dizendo que, igreja, eu também tenho o mesmo carinho, eu também amo vocês do mesmo jeito, eu também gosto de vocês, eu também gostaria, e o mesmo sentimento, ele estava dizendo, na mesma intensidade, do mesmo feitio, do mesmo jeito, da mesma forma que vocês estão expressando, eu quero também expressar, é igual, é a mesma coisa. Então ele estava falando de reciprocidade, de devolver da mesma forma. Ele disse: é igual, é do mesmo jeito, o que vocês me deram, o carinho que vocês me entregaram, eu entrego, é do mesmo, eu sinto a mesma coisa. A recíproca é verdadeira, é igual a reciprocidade. Numa palavra, olha só quanto tempo eu tive que tentar traduzir e explicar. Porque as palavras, elas têm esse poder de carregar em si mesmas todo um sentimento, uma expressão. E é por isso que Jesus escolheu não uma, mas 3 palavras. E não no início, mas aqui no final da sua caminhada. Depois de um tempo de andar com os discípulos, depois de muitos ensinamentos, depois de muitas experiências, depois de estar por 3 anos, 24 horas ininterruptamente, andando com os discípulos, ensinando eles, conduzindo eles, Jesus fala essas 3 palavras, porque talvez apenas aqui, apenas agora, apenas depois de todo esse tempo, eles eram capazes de compreender o que Jesus falava quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele falava das coisas que eram, ele falava daquilo que era e daquilo que ainda há de vir. E é sobre essas 3 palavras que eu quero falar nessa noite. Não na profundidade, é claro, de todo o contexto dela, porque isso, como eu disse, nós poderíamos ficar anos e anos falando e divagando e aprendendo e entendendo de uma maneira simples, talvez um pouco rasa, mas compreender o que Jesus estava dizendo quando ele usou essas 3 palavras. O que representa, o que ele estava ensinando. Qual é o ensinamento que a gente precisa compreender? A profundidade da expressão de Jesus neste texto: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A primeira coisa que nós vemos aqui das 3 expressões, que é a primeira palavra, né, o caminho. Quando Jesus estava dizendo para os discípulos: eu sou o caminho, ele estava falando com pessoas que entendiam bem e que tinham passado por ele quase 3 anos, uma experiência de viver e de andar e de trilhar por caminhos, de escolher caminhos, de decidir caminhos e viver com ele, andando de cidade em cidade por vários caminhos. Eles sabiam, não é como hoje, ainda que hoje os nossos caminhos são um pouco diferentes.
Antigamente, quem que andou aí na época, aí na roça, tinha os carreirinhos, né? Para ir de uma vila no outro, na casa do compadre, na casa da comadre. Tinha sempre os carreirinhos no meio do mato. Alguém andou nos carreiros já aí, não? Andava nos carreirinhos. Tinha os carreirinhos bem certinhos, né? Eu nunca entendi, irmão. Às vezes andando nos matos para pescar. Tem os carreiros no meio do mato. O carreiro começa aqui, ele faz uma volta, né? E vai lá, diz, por que não foram reto aqui já, né? Faz um carreiro. E faz o carreiro e todo mundo segue daquele carreiro. Faz um balãozão, mas todo mundo vai no balão, porque anda no carreiro. Talvez porque é mais limpo, é mais fácil de andar. Mas eles conheciam, sabiam o que era o caminho. Um pouco atrás Jesus já tinha dito dos dois caminhos, o caminho largo que leva à morte e o caminho estreito que leva aos céus. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele estava mais uma vez reafirmando e dizendo, eu sou o caminho estreito que conduz ao céu. É eu que levo, é através de mim. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que anda, todo aquele que caminha, que anda por este caminho, que escolhe este caminho, todo aquele que decide andar neste caminho, todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. O caminho estreito que conduz ao céu, Jesus está dizendo, sou eu, e eles compreendiam isso. Numa palavra, eles sabiam que Jesus era o caminho, Jesus era a escolha certa, Jesus era a escolha de Deus, era a indicação de Deus. Porque o caminho ele é uma porção limitada de espaço que orienta uma viagem, olha aqui. É uma porção limitada, é uma porção da terra, de tudo que existe, do lugar onde você está, das várias posições e orientações que você pode escolher. O caminho é aquele que define, ele limita o espaço. Você tem que andar por aqui, tem que ir para lá, tem que ser naquela direção. Não pode ficar indo para a direita, para a esquerda, andando em círculos. Não, você não vai chegar em lugar nenhum. O caminho ele define, ele delimita o espaço. Ele diz, é aqui, você tem que andar entre esta e esta posição. Aqui é o caminho. Não pode ultrapassá-lo para a esquerda, não pode ultrapassá-lo para a direita, porque senão você estará fora, não alcançará o destino que o caminho propôs. Não dá para chegar em um determinado destino, um determinado local, se eu não obedecer o caminho que me leva até lá. Hoje nós não temos mais os carreirinhos, mas a gente tem as nossas BRs, tem as PRs, tem as ruas. Hoje a gente tem que escolher, ainda assim, precisamos escolher e definir, porque de acordo com o destino que queremos, este é o caminho que escolheremos. Não dá para eu chegar em Santa Catarina se eu pegar a BR que vai lá para o Rio Grande do Sul. É impossível eu chegar em um destino se o caminho que eu escolhi é outro. O caminho ele delimita, ele diz, é para cá, é nesse sentido, é nessa direção. Se você trocar a direção, se você não respeitar e não obedecer o que o caminho delimita, você não chegará no destino que ele se propõe a te levar. Não dá, Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não dá para sair, e a palavra nos ensina também, não te desvies dessas palavras. Deus disse para o seu servo Josué, nem para a esquerda, nem para a direita, permanece no caminho, naquilo que está delimitado, naquilo que está proposto, naquilo que está colocado, e que Jesus colocou muito bem em todo o tempo aqui, que Ele viveu conosco nesta terra. Todos os ensinamentos que Ele traz em si mesmo, que Ele mesmo disse, que Ele atestou e aprovou, que estão nas Escrituras Sagradas. Existe um caminho delimitado por valores, existe um caminho delimitado por princípios, existe um caminho delimitado por um reino, o reino de Deus. Quando Ele sempre ensinou e disse, o reino de Deus é assim, as coisas funcionam assim, tem que ser desse jeito, este é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vai
se não obedecer, se não entender, se não compreender. O caminho, ele estabelece estes limites que, se ultrapassados, não poderão nos conduzir ao destino proposto. Sabe, irmão, a gente às vezes eu fico meio não preocupado. Eu nem sei qual é o sentimento, eu nem sei nomear, porque eu vejo as pessoas, elas não andam pelo caminho. Imagina uma pessoa que quer chegar. Você sabe, quem aqui hoje sabe chegar na sua casa? Você sabe o caminho da sua casa? Levanta a mão aí. Ô pastor, tem gente que não sabe ainda. Depois você me conta, eu vou te ajudar. Não levantou a mão? Está meio perdidão, hein? Quem é que não sabe? A nossa casa a gente vai até com o olho fechado, acho que não dá, né? Mas às vezes vai no piloto automático. Às vezes vou no piloto automático, embarca no carro, liga o carro, quando vê está em casa. Não sei como é que foi, às vezes nem lembro do caminho. Como que foi o caminho? Eu sei que fui e cheguei, porque eu conheço bem o caminho, eu sei onde é. Mas como é que, imagina alguém que não conhece o caminho da tua casa, alguém que não sabe como chegar lá. Ele diz onde você mora, e eu digo, eu moro em tal lugar. E como é que faz para chegar lá? Então você indica a ele o caminho. Só você tem que ir aqui, ali, por lá. Dobra à esquerda, vira à direita, em tal lugar, do lado de tal lugar. E aí essa pessoa diz, então eu vou lá na tua casa. Ele diz, bora, estou te esperando. E quando você vê, a pessoa está lá do outro lado da cidade, perdida. Aí ela liga para você, olha aqui, irmão, preste atenção. Imagina que de manhã eu nem falei isso aqui, estou falando agora só. É só para nós, viu? A pessoa liga para você e diz assim, cara, você está louco? Diz, por quê? Aí, você me orientou, você me falou o caminho que eu tinha que andar, você me falou o que eu tinha que fazer, e aqui onde é que eu estou aqui perdido do outro lado da cidade. Eu não sou mais teu amigo, não vou mais na tua casa, não quero mais ficar com você, não fale mais comigo. Mas por onde que você foi, homem? Eu fui para tal rua, mas eu falei que era essa rua. Eu sei, mas eu escolhi a outra, porque eu gostei da outra, eu não gosto dessa aqui, eu gosto daquela outra rua. Imagina a pessoa, olha que é bem tosco mesmo, olha que loucura. Você olhar para o cara, ou ia no telefone atender e ia dizer o quê? Cara, você bateu a cabeça no caminho, eu acho. Se eu falei para você vir por essa rua e você foi pela outra, a culpa é minha ainda. A culpa é minha ainda. Eu sou o culpado. Ainda está bravo comigo. Você escolheu o caminho errado. Você decidiu ir por outro caminho. Você decidiu fazer as coisas de outro jeito. Você decidiu e agora você está no lugar errado, do jeito errado, está perdido, e a culpa é minha. Eu tenho culpa. A gente ia dizer, esse cara está maluco, esse cara está doido. Mas existem muitos doidos por aí, mano. E às vezes a gente é esse doido. Às vezes a gente é esse louco, que às vezes ora a Deus, e às vezes numa revolta danada no nosso coração, a gente reclama e murmura com Deus porque as coisas não estão indo bem na nossa vida. Mas Ele nos ensinou um caminho, e a gente às vezes decide andar pelos nossos próprios caminhos, do nosso próprio jeito, segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio entendimento. E quando as coisas dão errado, a gente pergunta, Deus, onde é que o Senhor está? É assim que o Senhor me ama? Olha o que está acontecendo na minha vida, não vai fazer nada. E Deus disse, eu sou o caminho. Você que escolheu o caminho errado. O caminho delimita. Você pode andar entre aqui, e é para lá. É esse rumo. Se eu escolho um caminho diferente, se eu escolho um caminho errado, não é culpa do caminho. Eu estar no lugar errado, eu chegar na origem errada. Jesus está definindo, Ele disse, eu sou o caminho. Ele estabelece limites que, se ultrapassados, Ele diz, se você sair, se ultrapassar e der errado, não me cobre. Não fale comigo, não brigue comigo. E tem gente que usa até a Bíblia às vezes para brigar com Deus, irmão. Usa a Bíblia, olha só que ousadia. Conheci só um que usou a Bíblia para tentar a Deus, para tentar Jesus. Mas às vezes nós mesmos fazemos a mesma coisa.
Nós usamos às vezes o texto lá, um bem famosinho, né? É o texto de Malaquias. Quando Deus diz, então trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz o Senhor dos exércitos. Aí depois ele diz assim, e então fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não vos derramar bênçãos tão grandes, que dela vos advenha a maior abastança. A gente lê o texto inteiro, mas só pega uma partezinha, fazei prova de mim, e a gente já pega naquele, diz, agora eu vou pegar. Peguei Deus nessa. Eu já vi gente, irmão, faça a prova que Deus está autorizando. Pode cobrar, Deus está autorizando cobrar ele, mas não leu o texto inteiro, mas não se apegou ao contexto. Por isso que tem um risco, um perigo muito grande. A gente aprende lá em homilética. Um texto fora do contexto vira um pretexto. Um texto fora do contexto, porque está escrito, Deus disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e ele disse, e então fazei prova de mim, se eu falhar, ele está dizendo, se eu não cumprir a minha parte. Deus diz, fazei prova de mim, se eu, uma vez que você cumpra a tua parte. Deus está dizendo, se eu não cumprir a minha, faça a tua parte. Ele disse, se eu não fizer a minha, pode me botar o dedo na cara. Se você fizer a tua parte e eu falhar, pode me cobrar. Agora eu pergunto, irmão, quando é que nós poderemos cobrar a Deus? Quando é que Deus falhará? Quando é que Deus falhou? Às vezes nós é que escolhemos caminhos errados, nós é que fazemos as coisas erradas, nós não obedecemos. Nós queremos usar a Bíblia segundo as nossas próprias vontades, fazendo malabarismo bíblico com o texto sagrado para tentar usá-lo contra Deus, e depois reclamamos e murmuramos, mas nós é que não obedecemos o que o caminho nos propõe. Os valores do reino de Deus, as verdades do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, de justiça, de integridade, de devoção. E quando as coisas não acontecem da jeito que esperávamos, nós reclamamos com o caminho. BR que me leva a Santa Catarina, olha, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, como é que você fez isso comigo? E ela diz, eu não sei, eu não tenho culpa, você que quis ir para lá, eu ainda estou aqui, todo mundo que passa por mim está chegando em Santa Catarina. Tem uma multidão de gente chegando em Santa Catarina, e tem muita gente ainda indo feliz, e chegando em Santa Catarina. Você que escolheu ir por outro caminho, foi você que decidiu. Jesus disse, eu sou o caminho. E no final ele diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É um caminho estreito, é um caminho difícil, sim. Servir a Deus não é fácil. Estar em Deus não é fácil. Não porque Deus dificulta as coisas, mas é porque nós estamos demasiadamente distantes dos valores dos céus. Nós que estamos, como a Bíblia nos ensina, nós que temos o coração, que a Bíblia diz, enganoso e desesperadamente corrupto. A nossa dificuldade não é o caminho, não é o caminho em si, mas é aquilo que somos, aquilo que temos, e rejeitamos por vezes o que o caminho nos oferece. Um caminho, eu sou o caminho, Jesus é o caminho traçado por Deus para nos levar para Ele mesmo. Chegará quem permanecer no caminho. Um caminho requer, olha aqui, irmão, o caminho requer de nós ação e movimento. Não nos basta ter e conhecer o caminho, é preciso andar por ele. Vou voltar lá. Quem aqui sabe chegar em casa aí? Quem sabe o caminho? Quem sabe, né? Quem sabe? Amém, glória a Deus. Mas experimenta não levantar da cadeira e não sair para fora. Experimenta ficar sentado aí, termina o culto, todo mundo vai embora, você fica sentado aí. Você vai chegar onde, irmão? Que hora que você vai chegar na tua casa se você não levantar da cadeira? Não vai chegar nunca. Vai passar a noite aí, batendo o queixo que nem porco do mato, né, no frio aí. E não vai chegar. Conhece o caminho, como eu disse, de cor e salteado. Vai até no piloto automático.
Mas se não levantar daí, se não caminhar pelo menos até no carro, e aquele que vai a pé, se não ir caminhando, se não houver movimento, não adianta conhecer o caminho. O caminho é feito para ser trilhado, tem que caminhar no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. E os discípulos sabiam bem que para ir de um lugar para o outro tinha que caminhar. Na época deles era mais difícil, era calor, era com poeira, com dificuldade, com cansaço. Jesus disse: eu sou o caminho. É cansativo às vezes, eu sou o caminho, é difícil às vezes, eu sou o caminho, vai exigir às vezes esforço, dedicação. Eu sou o caminho, mas ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, tem que andar, tem que trilhar, tem que num domingo, no frio, sair de casa, vencer o sofá, vencer a cama, botar um agasalho e ir para o culto. Nós estamos andando neste caminho, é com esforço, é com dedicação, é com movimento, é com proatividade. Eu vou proativamente buscar a Deus, servir a Deus, é buscar a Deus na minha casa, é servir a Deus com fidelidade, é praticar a justiça dos céus de uma maneira proativa, porque eu estou andando neste caminho. É ação, é agir, é fazer. Aquele que está no caminho, só estar no caminho não basta, só conhecer o caminho não basta, só saber o que precisa ser feito não basta. Voltamos lá em Paulo, quando ele diz que nós não temos que ser apenas ouvintes da palavra, mas precisamos ser praticantes. O texto é diferente, o local na Bíblia é diferente, mas o princípio é o mesmo. Não adianta só conhecer o caminho, não adianta só eu saber como é que eu estou, não adianta só eu, através da palavra, eu entender o que precisa ser corrigido. Se eu não agir para isso mudar, eu estou parado no mesmo lugar, não vou sair do lugar, não vou chegar. Imagina, irmão, volta lá nos nossos exemplozinhos, bem ruinzinho, né? Você avisa a pessoa, ensina para ela onde que ela tem que chegar, e ela fica brava com você que não chegou. Eu estou aqui, não consigo chegar na tua casa. Você está onde? Estou aqui na minha casa. Mas por que você não chegou? Não sei. Mas que hora você não saí de casa ainda. Mas então, como é que você quer chegar aqui se nem saiu de casa? Você vai dizer: você está louco? Não, ficou louco, que conversa é essa? A culpa é minha ainda. A culpa é minha. Às vezes nós reclamamos com Deus, porque as coisas não andam, não saímos do lugar, mas nós não nos esforçamos, não nos dedicamos, não colocamos ação na nossa oração, ou ficamos esperando, que nem criança. Meus filhos é assim, agora não pode mais, mas quando era pequenininho a gente andava um pouquinho, dava 3, 4 passos. Colo, pai, colo. Só queria andar no colo. Acho que Deus está revelando aí alguma coisa. Só queria andar no colo, mas chega umas horas que não dá mais para só andar no colo, tem que aprender a andar sozinho. Não dá para só ficar levando de carro para lá e para cá, até um tempo vai, mas vai chegar o dia que tem que aprender sozinho, tem que se virar, tem que andar, tem que é processo de crescimento. Mas é preciso andar, é preciso se mover e continuar no caminho. Eu sou o caminho, vai exigir movimento. Eu sou o caminho, vai exigir superação talvez. Eu sou o caminho, vai exigir devoção, desprendimento, proatividade. Para ir até Deus, o caminho está aberto, o caminho está proposto. Não, a BR está asfaltada, o asfalto está bonito, o carro está pronto. Deus preparou esse carro, reformou a lataria, fez um motor novo aí, está tudo bonitinho, o tanque está cheio. Mas se não ligar e acelerar, não vai chegar. Não vai chegar. Tem que agir, tem que gastar energia um pouco. Tem que se dedicar. A segunda coisa, esqueci do horário, é a verdade. Olha aqui, irmão, esse aqui é bem interessante. A verdade, eu sou o caminho. Vamos para ir mais fundo, mas vamos aqui. E a verdade,
A verdade, ela é absoluta em si mesma. Não existe meia verdade, só existe verdade e mentira. E Jesus é a verdade. Ele se coloca como fato incontestável de Deus, a certeza absoluta em um mundo de verdades relativas. Não existe meia verdade. Embora o mundo por aí, ele está tentando relativizar tudo. Tudo é relativo. Então o mundo tenta incutir em nós, no nosso pensamento, na nossa mente, no nosso coração, que a verdade cada um tem a sua. Em alguns casos, dependendo da situação, talvez. Mas no que diz respeito a Deus, as coisas de Deus, Jesus está se colocando e dizendo: eu sou a verdade. A verdade, irmão, ela é incontestável. A verdade, ela é imutável. Não se pode mudar a verdade. Pode-se criar uma mentira a partir de uma verdade. Eu já vou explicar melhor. Mas a verdade não se muda. Quer ver um exemplo para a gente entender? Quem está aqui na igreja? Vou mexer com você hoje para esquentar. Quem está aqui na igreja? Levanta a mão. Só quem está. Quem não veio não precisa. Isso. Só quem veio. Você está aqui na igreja ou não está? Agora imagine você chegar em casa amanhã, algum dia, e acontecer alguma coisa. E você diz: não, eu estava lá no culto. E a pessoa olhar para você: não estava. E você vai dizer: eu estava. Eu falo: não estava, eu não te vi lá. Mas você estava lá? Não, eu não estava, mas eu não te vi, você não estava. E imagina que de repente essa conversa dessa outra pessoa, que diz que você não estava aqui hoje, ela começa a ganhar credibilidade. Preste atenção. E outras pessoas dizem, pessoas formadoras de opiniões, começam a dizer: não, eu acredito nela, você não estava. Acontece muito no meio jurídico. Tem que provar o fato, provar a verdade. Imagina que por mais que você se esforce, você não consegue provar que você estava aqui. Pega a câmera, vamos alterar as imagens, vamos lá no computador apagar a tua imagem aqui. Alguém vai olhar a imagem, você não estava. A imagem mostra, você não estava. De repente entra todo mundo num conluio, a igreja inteira, os teus amigos, a tua esposa, o teu marido, todo mundo entrou num conluio e todo mundo diz ali, categórico: não estava, não foi comigo, não estava. E todos acreditam que você realmente não estava na igreja. Fala para mim, irmão, ainda que todos acreditem que você não estava, isso mudou o fato, a verdade de que você estava? Muda ou não muda? Não muda. O fato de que você estava não muda, não importa o que os outros digam, não importa o que os outros pensem, não importa o que vão fazer, não importa se alteraram as câmeras, não importa. A verdade que nós estivemos aqui hoje, ela é imutável, não se pode mudar. Eu estava lá, eu estive aqui, nós estamos aqui. Esta é a verdade imutável. E quando Jesus se coloca e diz: eu sou a verdade, Ele está dizendo que não importa o que os homens pensam, não importa o que os outros digam, não importa o que as filosofias plantem por aí, não importa o que o homem escolha, não interessa. Ele disse: a verdade sou eu, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma verdade imutável, uma verdade incontestável, no meio de um mundo, de uma sociedade de verdades relativas, de mentiras. Meia verdade não existe. Ou é verdade ou é mentira. Há muitas mentiras travestidas de verdade. Mas Jesus vem para dissipar as mentiras e prevalecer como a verdade de Deus que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Jesus a verdade. Ainda que o homem diga que não, ainda que os pensamentos filosóficos nascidos na cultura greco-romana digam que não, ainda que a teologia mesmo deturpada diga que Deus não existe, ou que Jesus não é, isso não importa. Para Deus não importa, para Jesus não importa, para os céus não importa. A verdade incontestável não pode ser mudada. Jesus, o Filho de Deus, que era o Verbo e desceu aqui e morreu por nós, é verdade, Ele existe, o que era, o que é e o que será eternamente. Jesus Cristo, Filho de Deus.
Eu sou a verdade, ele disse. Não pelo que os outros dizem, não pelo que os outros falam, não pelo que os outros acreditam, mas é porque ele é, como o próprio Deus disse para Moisés, falar lá para Faraó: eu sou, me enviou a vós. Não importa o resto. Jesus estava se colocando ali como o homem de Deus, o Cordeiro de Deus, o fato incontestável de Deus, no meio de um mundo de mentiras, no meio de um mundo de meias verdades, no meio jurídico. Sempre dizem que tem três fatos, né? Três fases, sei lá, três lados de uma mesma história. Existe a história da vítima, a história que ela conta. Existe a história do opressor ou do culpado, né? História da vítima, história do culpado. E existe a verdade. Porque a vítima, ela conta a história do jeito dela. Ela muda alguma coisinha, ajeita uma coisinha ali, melhora outra coisinha lá, porque ela quer que a história fique do lado dela. O outro conta outra história de outro jeito. É uma coisinha aqui, outra coisinha lá, e ele tenta. E a grande dificuldade do sistema jurídico ou do juiz, quando é justo, a missão dele é, através de todos os fatos, de tudo aquilo que é posto, encontrar a verdade e julgar segundo a verdade. Porque não importa o que a vítima diz, não importa o que o outro diz, importa é o que é verdade. Porque a verdade não se pode mudar, a verdade não se pode alterar, e a verdade prevalece para sempre. E Jesus disse: eu sou a verdade. E é por isso que a Bíblia nos diz e nos alerta, dizendo que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, a verdade de Deus que prevalece para sempre. E Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente, porque Ele é a verdade. O mundo passará, as coisas passarão, a Bíblia diz, mas a palavra do Senhor, de um Deus eterno que é a verdade, ela permanecerá para sempre, porque a verdade não se pode mudar, não se pode alterar. Jesus é incorruptível, o Evangelho é incorruptível, a verdade é incorruptível, não se pode mudar, não se pode alterar. E é por isso que às vezes nos frustramos com Deus, nos frustramos com o Evangelho, porque Jesus é a verdade dura às vezes, é uma verdade difícil às vezes, porque por vezes nós não queremos verdade, irmão. Pois eu vi um memezinho na internet, o marido falando para a esposa: amor, você fala muita verdade para mim, eu quero que você me engane um pouco. Eu: como assim engana? Diga que eu estou musculoso, diga que eu sou bonitão, diga que eu sou teu gato, fala isso para mim. Eu sei que não é verdade, mas eu não quero verdade, eu quero mentira. Minta para mim, eu gosto de ouvir. Fala mentira para mim, me engane, por favor. Porque a gente adora, irmão. A gente adora, a gente gosta, às vezes mesmo é da ilusão. A gente busca a ilusão como um caminho. A gente às vezes busca mentir, uma mentirazinha só para, sabe, quando você busca na Bíblia algo que vai amaciar o teu ego e dizer que está tudo bem, que talvez você nem esteja tão errado assim. A gente fica buscando aquela ilusãozinha que vai me deixar mais confortável, vai me deixar. Aí você pega a Bíblia, ela vem como uma espada de dois gumes e penetra no coração e na alma e confronta o pecado. E Deus manda alguém às vezes com uma palavra de confronto, e primeiro sentimento que vem no nosso coração quando o confronto vem, quando a verdade aparece, a gente às vezes fica com raiva, a gente fica frustrado, fica decepcionado. Nada fere mais a gente, irmão, do que a verdade. Nada fere mais do que a verdade. É por isso que às vezes o Evangelho é frustrante, é decepcionante. Porque a verdade, Jesus, a verdade, ela é imutável, incontestável e não corruptível.
E quando nós temos um encontro com a verdade, por vezes no primeiro momento nós nos sentimos feridos, machucados. Eu não queria que a Bíblia me mostrasse que eu sou um miserável, como Deus nos mostrou na semana passada. Eu queria que a Bíblia me mostrasse que eu sou vítima, que eu sou um coitadinho. Eu não queria que mostrasse que eu que escolhi caminhos errados. Eu queria que mostrasse que é coitadinho de mim, que a culpa é das estrelas, a culpa é da igreja, a culpa dos irmãos, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. Mas a Bíblia está dizendo que a culpa é minha. Eu não quero mais essa Bíblia. Que ousadia. Irmão, uma coisa que machuca a gente, magoa, que é só a verdade que magoa. A gente está um pouco gordinho. E alguém olha para a gente e diz assim: está gordinho, né? Ah, irmão. A mão já começa a torcer para trás. A gente olha no espelho e vê a verdade. Mas a gente se alegra mesmo é com a mentira. Não toma uma ilusãozinha. O marido se obriga às vezes, amor, você está linda. Por que você não fala que eu emagreci? Amor, você está linda, amor. Está chamando eu de gorda. Jesus disse: eu sou a verdade. Mas é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade imutável, que não se pode corromper, inegociável, mas é a verdade que liberta no caminho estreito que conduz à salvação. Amém, irmão? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh Deus. E a terceira, para encerrar, a vida. Aqui Jesus fala das coisas que virão, porque ele estava falando para os discípulos. Ele disse: eu vou para um lugar, e onde eu vou, vocês não podem ir comigo agora, mas um dia vocês irão. Imagina, irmão, os discípulos que andaram com Jesus por 3 anos, sonhando com um mundo diferente, sonhando com um reino de Deus que viria para a terra. Eles imaginavam que agora eles iam conquistar, iam vencer Roma, que agora seriam invencíveis, acreditando que agora vamos viver para sempre, porque Jesus sempre falava de eternidade, de vida eterna. Ele disse: nós não vamos morrer mais, vamos ficar para sempre. Daqui a pouco Jesus joga um balde de água fria com a verdade dura, né? Joga uma verdade dura e diz: agora eu vou sozinho. Foi quando, nessa palavra aqui, irmão, foi aqui um pouquinho para frente que Pedro levanta: não, Senhor, eu vou junto contigo, eu vou até para a morte. E Jesus diz: Pedro, não, uma verdade dura. Pedro, você vai morrer comigo? Mas eu vou dizer para você, antes do galo cantar, Pedro, daqui a pouquinho, antes do galo cantar, você vai me negar não uma, mas 3 vezes. Jogou na cara. Vamos dizer: toma que é de graça, né? Não ia dizer hoje, né? Se a gente tivesse perto de Pedro, né? Vai brincar lá, vai falar besteira, pode. Toma que é de graça. Mas ele disse: onde eu vou, vocês não podem ir comigo. Não, porque Jesus não queria. É que eles não estavam aptos. É só Jesus, o Cordeiro de Deus era Ele. A missão era dele. O sacrifício era Ele. A vida. Jesus, a vida, a palavra de Deus. Ele vai e se entrega. Ele diz: vocês não podem ir comigo, mas fica tranquilo, ele disse, porque só mais um tempo e estaremos juntos para a eternidade, porque ele disse: eu vou vos preparar um lugar, mas fica tranquilo, porque eu sou a vida. Eu sou a vida. É certo que nós estaremos juntos. Eu sou a vida, é certo que nós caminharemos juntos. Eu sou a vida. A morte não pode prevalecer sobre a vida. Irmão, preste bem atenção agora, um pouco filosófico. A morte em si, ela não existe por si mesma. Tem se você já estudou na escola, um estudioso que ele fala que não existe a escuridão, as trevas não existem,
Porque existe as trevas, a escuridão, na verdade, ela é a ausência de luz. Se a luz sai, então tem trevas. Mas as trevas, ela não é um elemento. A escuridão não é um elemento em si, como a luz é um elemento. E a prova é que onde há luz, as trevas não podem prevalecer sobre a luz. Você pode estar na noite mais escura, numa caverna escura, e se lá você acender uma vela, a luz da vela, ela se sobrepõe à escuridão. Então só haverá escuridão se não houver luz. Não tem como estar a luz acesa e alguém acender uma luz escura aqui e colocar a escuridão. Não existe. Só haverá escuridão se não houver luz. Não tem luz, então vai ficar escuro. A luz chegou, não tem escuridão. Ela não é um elemento. A luz é um elemento. Espero que você esteja entendendo. Da mesma forma, a morte, ela não é um elemento. A morte é só a ausência de vida. E é por isso que a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Não é porque Deus produziu a morte, não é porque Deus criou a morte, é porque quando nós escolhemos estar longe de Deus, nós decidimos estar longe de Deus, que é a vida. Deus não tem a vida, irmão, Ele é a vida. E quando nós somos destituídos, quando fomos pelo pecado retirados de Deus, retirados da presença de Deus, nós saímos da vida. E se não há vida, reina a morte. Mas a partir do momento em que Deus mandou Jesus, o seu Filho, Ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, e nós o aceitamos, como a Bíblia diz: a todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando nós o aceitamos, então Jesus, a vida vem sobre nós, e aonde a vida está, a morte não pode prevalecer, porque a vida, ela domina sobre a morte. Então Jesus disse: eu vou vos preparar um lugar. Ele estava falando de vida eterna. Ele já estava preparando o futuro. Ele disse: mas fica tranquilo, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O caminho, a verdade e a vida. Não tem para ninguém, irmão. Não tem para o inferno, não tem para o pecado, não tem para a morte. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu estou subindo aonde eu vou. Agora vocês não podem ir comigo, mas eu vou vos preparar um lugar, e um dia estaremos todos juntos, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fica em pé em nome de Jesus. Caminho, verdade e vida. Um caminho bem proposto, bem colocado, bem definido, bem claro, bem explicado, que só precisa ser seguido, só precisamos caminhar, não sair nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho é garantido, ele nos leva à vida eterna. Eu sou o caminho, Jesus disse, não haverá erro. Continua em mim, fica comigo. Quando a gente vai, às vezes vai numa cidade que a gente não conhece, né? Aí tem que chegar em algum lugar. Onde é que fica tal lugar? Esse aqui é nessa rua aqui, ó. Vai nessa rua até lá no final, e lá você vai encontrar o que está procurando. Mas é aqui não, é só nessa. Fica nessa rua que você chega lá. Mas fica nela, continua nela. Tem uma curva lá, outra curva lá, mas segue aqui. Fica nessa aqui. Fica na BR, fica no caminho, que você vai chegar. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Fica nele.